Voltamos com esse terceiro e último bloco do Justiça às Claras aqui da BH News, hoje entrevistando o tabelião substituto, Dr. Marcelo Ferraz. Dr. Marcelo, eu deixei para esse último bloco para você falar um pouquinho do uso capião. O uso capião é uma medida, assim, desde tempos, muito polêmica no Código, seja no direito civil, seja ou processada pelo Código, pelo nosso CPC e o novo CPC agora. Como é que se levou o uso capião para a via cartorial, para a via extrajudicial? Foi com o advento do CPC. Ele garantiu a possibilidade da lavratura pelo cartório de notas da ata notarial. Uhum. A ata notarial, ela constata algumas realidades, traz algumas documentações e com outros documentos, né, isso tudo é levado ao cartório de registro de imóveis e você consegue ter a transferência do imóvel, né, pela posse, que é isso, na verdade, a essência do uso capião. Sim. Né, a transferência da propriedade pelo exercício da sua posse mansa, pacífica e ininterrupta. Tá? Ainda muito controverso, como eu disse, a Corregedoria de Justiça em Minas Gerais já se manifestou, já fez o nosso provimento, mas ainda pairam sobre o tema muitas dúvidas sobre questões de forma de aquisição. O uso capião, para que todo mundo possa entender, ele é uma aquisição originária. O que isso quer dizer? Ele é uma aquisição que põe a limpo tudo que ficou para trás. Explica isso, assim, de uma forma clara para o telespectador. O fato de você exercer a posse no imóvel com o ânimos de dono, né, faz com que você tenha a transferência da propriedade para você, mediante essa ação do uso capião. Então, não se questiona o que tinha para trás no registro do imóvel. Indisponibilidade, penhora, uma construtora ou um proprietário que não tinham as determinadas CNDs para fazer as transferências. Então, é uma aquisição que ela parte daquela... É uma aquisição que parte do momento da sua aquisição para frente. O para trás fica irrelevante. Então, por isso que se denomina uma aquisição originária. E esse ponto está sendo a maior dificuldade para os operadores do direito no extrajudicial, principalmente para os cartórios de registro de imóveis, porque começa a haver uma discussão se o extrajudicial tem a competência de atropelar uma indisponibilidade naquele determinado bem colocado por um juiz trabalhista, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Como que o extrajudicial vai ter poder de tramitar aquela documentação toda, cumprir aqueles requisitos e passar por cima daqueles ônus existentes, vamos chamar de ônus, né? Sim, claro. Indisponibilidade, penhora ou qualquer situação, aquele ônus que existe gravado no imóvel. Então, são essas questões que estão fazendo com que esse recurso do uso capião extrajudicial esteja apenas engatinhando ainda. Urbano ou rural? Ele não tem, para o extrajudicial não tem essa distinção, mas o rural mais difícil ainda, porque a constatação de posse de um imóvel rural, ela é mais difícil do que de um imóvel urbano. Vamos imaginar uma situação hipoteticamente perfeita. Como é que seria isso? Eu chegaria lá no cartório... Você vai tramitar o uso capião extrajudicial quase idêntico ao trâmite do judicial, só que se dirigindo ao cartório. Sim. Então você precisa ter um engenheiro que vai fazer a planta, né, que vai trazer aquelas dimensões dos imóveis, as confrontações das áreas, né? Os confrontantes têm que ser citados, eles têm que comparecer... Lá no cartório para falar, olha... na ata notarial, ou na própria planta do engenheiro, né, assinando ali e demonstrando que não existe discussão a respeito do tamanho, do perímetro da área, que não há invasão, que não tem dúvida sobre aquela situação. E também a apresentação de documentos que comprovem a sua posse. IPTU, que você já paga há determinado tempo, comprovantes, notas fiscais de aquisições de materiais de construção, né, para que sejam feitas aquelas benfeitorias, aquelas edificações ou cercas e
e outros objetos nessa linha, né? E isso tudo é relacionado na ata notarial. Então, o cartório de registro ele vai receber esse documento do engenheiro, mais a ata notarial, e é dentro dessa ata que se fala da apresentação dessa série de documentos, né? E, obviamente, imprescindível o trabalho do advogado, porque o trabalho do uso capião extrajudicial, ele é imprescindível a presença do advogado. Diga-se de passagem, todos os outros atos que eu mencionei aqui, que são feitos no cartório, é obrigatório a presença de um advogado, que orienta as partes e que trabalha de mãos dadas com o cartório para que no final tudo seja resolvido dentro do cartório de registro de imóveis. Isso é bom esclarecer, porque não seria bem um juizado de pequenas causas, mutatis mutandis, que você comparece sem advogado. O advogado é necessário, sim, mesmo sim, sem litígio, sim, sem menor. Exatamente, independente se não tem esses requisitos que vedam o acesso ao extrajudicial, o advogado é a peça-chave, porque o cartório ele não tem como absorver aquela situação, vamos dar um exemplo aqui de um divórcio. Certo. O cartório não tem como absorver aquela situação do casal. Quem absorve essa situação de vida do casal é o advogado, que aconselha, que acautela, que determina como se faz da melhor maneira. Então ele ainda na verdade, ele é o centro de todos esses atos. O cartório recebe aquilo que o advogado trabalhou, fez, né? Fez um inventário, recolheu os tributos, observou os prazos legais, sim, conseguiu adequar aquela situação toda, e o cartório só recebe aquilo ali, observa os requisitos de legalidade que tem que estar presentes naquela documentação, e aí sim, de mãos dadas com a população, com o advogado, a gente chega no denominador comum. É fascinante você falar isso, porque se o advogado, pela Constituição, já era indispensável à administração da justiça, agora, ele é assim, extrajudicialmente também precisamos dele. Exatamente, agora ele virou a minha ferramenta de trabalho, porque ele é quem faz toda essa captação do trabalho de inventário, divórcio, penhor legal, uso capião, todas essas situações são entregues ao extrajudicial. Ele mastiga e... Exatamente. Olha, a entrevista, assim, ela foi excelente. O tema, a gente poderia ficar aqui... Eu falo sempre, assim, quando a gente traz uns convidados, assim, o bacana do Justiça às Claras, que ele dá um leque, ele abre para a população um leque para a pessoa, a gente tentar informar mesmo. Sim. Eu queria que, agora, nesse final, você deixasse uma mensagem para o público que está nos vendo, etc., e fique sempre à vontade para querer comparecer aqui, sempre que entender necessário. Claro. O recado que eu tenho para dar para todas as pessoas é que que se dirijam ao cartório, busquem informações, porque o cartório ainda é a instituição com das maiores, com o maior sentimento de confiança que a população tem, desde a pessoa mais humilde até aquela pessoa que tem um patrimônio de maior envergadura. É lá que você vai escutar a opinião de profissionais que lidam com aquelas matérias todos os dias, né? Sem torcida para um lado, para o outro, isentos de ânimos mesmo. De ânimos, de tudo. Então, vá ao cartório, converse com o tabelião, procure ter um escrevente de sua confiança que te auxilia, né, que resolva seus problemas e que para que você possa estar por dentro dessas novidades, porque às vezes você busca um trabalho e ele está abreviado, porque o Brasil é muito dinâmico, a sociedade como um todo muito dinâmica, então a legislação também é muito dinâmica, então essas mudanças elas são constantes. Tá? Então compareça ao cartório, busque informações e consiga o que você supra a sua necessidade. Perfeito. Que você tiver. Excelente. Tá bom? Semana que vem nós voltamos com o Justiça às Claras com um tema de relevância para a população de uma forma geral. Muito obrigado pela audiência.